Turma, tudo certo por aí? Vamos continuar então as nossas aulas aí de mecanização. Hoje vamos falar de estudo de tempos e movimentos, tá? Dando continuidade, né? Nas nossas primeiras videoaulas falamos somente de análise de percurso e agora a gente vai ver como inserir o estudo de tempos nessa avaliação. Esse estudo de tempos e movimentos, ele inicia na mecanização agrícola logo nos seus primórdios aí. Esses foram, na verdade, ideias preconizadas pelo Henry Ford, né, nos seus sistemas industriais, e que eles vêm nos auxiliar aí a verificar a eficiência de algumas operações, né, agrícolas, verificando se a gente perde eficiência em função de percursos, em função de formatos de áreas ou até mesmo por perdas de tempos desnecessários, certo? Então a gente vai estudar um pouquinho como é que a gente obtém esse dado dos tempos, né? O roteiro, então, dessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a introdução dos conceitos de tempos e movimentos. Movimentos a gente já viu na aula anterior, agora a gente vai aplicar tempo, certo? E análise desses métodos de obtenção. Existem formas de se obter tempo né, nessas operações agrícolas, certo? E essas análises de tempo, elas têm que ser baseadas em definições de fases e etapas bem definidas. Ou seja, quando que inicia a etapa de operação de uma máquina, quando que ela está dentro do talhão trabalhando, qual é o momento que ela finaliza o talhão e começa a manobrar, quais são os tempos perdidos por paradas, ajustes das máquinas no campo. Então, esses pontos eles têm que ser bem definidos para que a leitura dessa cronometragem de tempo ela seja feita exatamente no final de uma etapa e no início da outra, né? Como nós já fizemos uma prática aí, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá, pessoal? Então, a gente pode fazer essa coleta de dados de tempo através de cronometragem contínua, ou seja, quando eu inicio uma operação, antes de entrar com a máquina na área de trabalho, eu começo a marcar um tempo. E depois eu vou anotando o que ocorre em cada etapa de trabalho, seja trabalhando, manobrando, parada, ajustes, enfim, em cima de um sistema contínuo. Esse sistema contínuo, ele tem alguns problemas porque depois eu preciso subtrair os valores, né? Quem fez isso aí na prática, tipo, uma operação lá durou 17, 20 minutos, certo? Então ficaram anotando aqueles valores contínuos, né? Tipo, no minuto 17,25 trabalhou, 18 minutos manobrou, 18,25 voltou a trabalhar. Depois teve que fazer a subtração para ter os dados individuais para cada operação, certo? Para ter o total de minutos trabalhando, o total de minutos manobrando e o total de tempo parado, né? Que foi um tempo perdido. Esse modo contínuo ele é mais complicadinho um pouco de ser feito. E também pode ser feito, uma das outras formas, e é mais simples um pouco, é o sistema repetitivo. Ou seja, eu cronometro individualmente cada etapa. Estou trabalhando com o conjunto, realizando a operação, como no exemplo da nossa aula prática lá. O conjunto está gradeando ou está executando uma roçada. No momento que ele está efetivamente trabalhando, eu marco aquele tempo como um tempo de trabalho. Se por algum acaso essa máquina parar, o operador tiver que desembuchar, fazer alguma coisa, ele marca aquele tempo como um tempo perdido. E ele vai depois, ao final da operação, somar todos os tempos trabalhando, todos os tempos perdidos e todos os tempos de parada. Tranquilo? Então esse é o sistema repetitivo. Ele exige equipamentos aí mais sofisticados, né? Que para nós já não são tão sofisticados. Alguns alunos aí já possuíam no próprio celular ali um sistema de cronômetro que vai armazenando os dados parciais, né? Então eles já conseguiram fazer o armazenamento de todos esses tempos de cada operação com um simples celular aí, né? Se não tem um celular, se não tem um equipamento desse, precisa ter pelo menos um cronômetro de marcação repetitiva, de marcação de parciais, certo? Essas duas formas são formas de obter o tempo real, lá no campo, trabalhando, as máquinas estão deslocando e eu estou marcando os tempos que
que elas realmente estão desenvolvendo. Nós vimos em sala uma forma de obter tempo sem acompanhar a operação lá, certo? Sem estar no campo cronometrando. E aí a gente dividiu esses tempos de preparo, tempo de interrupção e tempo produtivo em função das velocidades médias desses trabalhos que são realizados lá no campo, certo? O tempo ele pode ser dividido em 3 grandes tempos aí, tá? O tempo total de uma operação também é conhecido como tempo máquina. Esse tempo máquina é a mesma coisa o tempo de percurso total que nós estávamos estudando lá em sala, certo? É o tempo do PT. Esse tempo do percurso total, ele envolve o tempo do preparo da máquina, aquela antes dela entrar na operação e depois que ela volta lá pro galpão depois do uso, né? Vai ser limpa, feitos os ajustes e ela vai ser armazenada novamente. O tempo de interrupções, aqui que corre principalmente no tempo das manobras, os tempos parados no campo, enfim, tempo interrompido, tempo não útil, e o tempo efetivamente produtivo, que é o tempo aqui do PO, que na fórmula está como TPR. Então, o tempo máquina é a soma de todos esses tempos que envolvem aí uma operação agrícola. Tranquilo? E a eficiência do tempo, a exemplo do que acontece com a eficiência de percurso, nada mais é do que o tempo produtivo, o tempo que esse conjunto gastou operacionalmente, dividido pelo tempo máquina, que é o tempo total, vezes 100. Isso aí vai dar um percentual aí de eficiência de uso do tempo na operação. Aqui, na verdade, é o percentual que a máquina realmente ficou operando em função do tempo total que ela gastou na operação. Certo? Então, esses dados aí vão nos levar a uma noção muito boa sobre o uso do tempo nas operações. E isso é uma ferramenta muito importante no planejamento das operações mecanizadas. Na próxima aula aí nós vamos calcular a eficiência de tempo de uma aração, certo? Já dei uma analisada nessa figura, olha só, é um galpão, ele está distanciado 500 metros da área produtiva aqui. Vai ser realizada então uma aração. Esse talhão aqui tem 300 metros de comprimento por 150 metros de largura. Pensem aí como é que a gente pode avaliar o tempo e o percurso nessa área. Esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Grande abraço a todos.